A Diretoria de Comunicação da UFU te convida. Bora prosear? Olá, mais uma vez, eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira, nós estamos aqui no Bora Prosear. E hoje nós temos como convidada a Neiva Flávia de Oliveira, que nasceu em 16 de fevereiro de 1966, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. É mestre pela PUC São Paulo e docente na Faculdade de Direito, a FADIR, da Universidade Federal de Uberlândia, onde ela própria se graduou no fim dos anos 90. Hoje ela dirige o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários, CIEP, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e preside a Comissão Permanente de Acompanhamento da Política Institucional de Valorização e Proteção das Mulheres e coordena os projetos Todos por Ela e Acolhidas, ambos vinculados ao Escritório da Assessoria Jurídica Popular aqui da UFO. Flávia tem uma longa trajetória na conscientização e defesa dos direitos das mulheres. E é um prazer recebê-la no programa de hoje, porque, como todos sabem, uma universidade é feita de gente... É feita de histórias, é claro. Aí. Bora prosear, então, com a professora Neiva Flávia, não é isso, Vitor Hugo? Eu sou aí. Eliane Moreira e eu queria que a senhora começasse falando para a gente um pouquinho da sua infância lá em São José do Rio Preto. Tá bom. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês esse convite maravilhoso, muito bom estar aqui, um programa lindo como esse, então eu me sinto muito honrada e muito feliz por esse convite. Muito obrigada. Bem, eu tive uma infância maravilhosa. Eu nasci no interior de São José, de São Paulo, São José do Rio Preto. Eu sou uma filha temporona. Meu irmão é 23 anos mais velho do que eu. E só temos nós dois. Mas pais maravilhosos, amorosíssimos, um irmão muito amoroso. Então eu tive uma infância muito feliz. De brincar na rua, não é? De ter festas de aniversário. Eu fazia aniversário das bonecas. Era, né? Filha temporona tem um pouco isso. Então eu fazia festinha das minhas bonecas. Tinha presente para as minhas bonecas. Então eu tive uma infância muito feliz. Eu tenho notícias muito alegres. Meus pais eram um casal maravilhoso também, muito apaixonado um pelo outro. Então foi uma infância muito alegre. Seu pai era advogado, Flávia? Meu pai era contador, e um contador que, naquela época, era tudo, né? Contador era tudo, ainda mais ele trabalhou em prefeituras pequenas, próximas a São José do Rio Preto, em que ele acabava sendo um faz-tudo, além de ser o contador. E uma pessoa de uma ética absurdamente impecável. Então, eu me recordo muitas das lições do meu pai nesse sentido, né? De que eu me lembro muitas vezes que ele brincava e falava: olha, minha filha, pode até ser que toda pessoa tenha um preço, mas o meu ninguém nunca acertou. Espero que o seu também não. E eu também gostaria de, mesmo onde estiver meu pai, que eu tenho certeza que é lá no céu, não acertaram também ainda. Então, um homem de valores muito sérios e muito íntegros. E a sua mãe? Minha mãe era uma dona de casa, como era comum naquela época, extremamente zelosa, amorosa. Eu lembro de marcas. Eu estudava num colégio que não era muito longe da minha casa, e minha mãe não deixava eu levar o lanche, porque ela fazia o lanche na hora do intervalo para levar quente para mim. Então, na hora do recreio, ela entrava e ia levar um lanchinho quentinho para mim. Então, me recordo muito disso, me levar na escola, me buscar na escola, de fazer as festinhas de aniversário, as balas de coco da época. Então, também uma dona de casa que tinha um esmero, que tinha um prazer muito grande, que tinha um carinho muito grande com casa e com cuidar, uma cozinheira impecável. Você falou agora há pouco que teve um pai-avô e um irmão-pai. Sim. Por quê, Flávia? Porque, pela diferença, né? Porque quando eu nasci, meu pai já tinha 45 anos e meu irmão ia para 24 anos. Então, ele acabou sendo esse pai que tinha muito mais paciência. Era um pai que, sabe, esse pai que tem mais paciência do que quase como sempre com os avós têm. Os avós têm. E meu irmão, que ainda é hoje uma grande referência para meu irmão, foi professor de história, hoje é aposentado. Mas meu irmão foi, inclusive, perseguido pela ditadura militar. Foi preso, torturado inúmeras
inúmeras vezes por lutar pela democracia nesse país. Então, meu irmão sempre foi uma grande referência na minha vida, e é até hoje essa referência incrível de luta por justiça, por um país melhor, por um mundo melhor, independente do que isso signifique para a vida pessoal. A Flávia era uma aluna aplicada? A Flávia era uma aluna CDF, menina. Eu brinco muito porque eu era muito irrequieta. Me recordo muitas das minhas professoras, às vezes, dizerem que eu terminava muito rápido o dever e ficava brincando com os outros colegas. Então, eu era irrequieta, mas, ao mesmo tempo, eu era muito ciosa e valorizava muito a educação, porque os meus pais valorizavam, meu pai principalmente, né? Em casa, a gente tinha uma regra que o horário de estudo ele existia até nas férias, né? Então, meu pai tinha muito, muito forte isso. Me ensinou o amor à literatura, né? Adoro ler, meu pai me ensinou, meu irmão ensinou o amor à história, e meu pai o amor à literatura. Então, eu era muito dedicada, apesar de não ser conformada, mas era dedicada. Ô, Flávia, você estava falando aí das festas de aniversário, né? Eu lembrei aqui, ela falou das balas de coco, que era enrolado num papel colorido, né? Com barbataninhas, né? Sim. E os bolos de aniversário com aquela bolinha prateada em cima. Sim, claro, fazia de parte. Grandes, não é? E grandes, e bolos Aquele maravilhosos, bolão, né? E minha mãe fazia bala. Essas são imagens que ficam na infância da gente, né? Sabe aquelas balas que você puxava, assim, até elas irem esfriando? E ela fazia de vários sabores, ela falava de abacaxi, ela fazia de coco. E eram, assim, perfeitas, né? Um sabor que a gente ainda tem, chamado sabor de infância, né? Então era muito gostoso, era muito saboroso. Tinha muitas amigas que eram da vizinhança, que brincávamos muito de casinha. Era uma infância muito alegre. Então, é sobre isso que eu queria falar um pouco, porque você é de 66, eu sou de 64, e a gente veio de uma geração pré-informática. Sim. E a gente tinha ainda essa coisa analógica de sair para brincar na rua com os amigos, né? Brincava demais. A gente tinha uma liberdade que, infelizmente, hoje a gente não pode mais ter, né? Que era sair para brincar, brincava de mãe da rua, brincava de esconde-esconde, de pique-esconde, porque isso era tranquilo, não havia tanto... Não que não houvesse perigo, óbvio que havia, né? Mas não era como é hoje. Então, a imaginação era muito forte. A gente imaginava muita coisa, né? Você imaginava as casinhas, você imaginava a brincadeira. Eu acho que a gente tinha um poder de imaginação muito poderoso. Primeiro porque o que você... Não é que não tinha televisão, tinha televisão. Mas como em casa o meu pai valorizava muito a leitura, então eu me peguei muito à leitura. Eu li todas as obras de Monteiro Lobato, que eu tinha coleção dele, e outras coleções. Então aquilo, junto com as brincadeiras infantis, fez com que a gente tivesse uma imaginação extremamente fértil. E isso tornava a infância muito mais alegre. Você ainda tem esses amigos de infância, Flávia, até hoje? Olha, um ou outro, porque eu não moro mais lá, né? A gente perdeu muito do contato por ter mudado, né? Mas claro que um ou outro... Perdão. A gente ainda consegue, o Facebook ajuda muito, o Instagram ajuda. Então, outro amigo, a gente de vez em quando se encontra ali e fala, olha, como é que vai? Tá tudo bem? Mas, por eu já ter perdido os meus pais, infelizmente já faleceram, quase não vou mais. E meu irmão mora em São Paulo, capital. Então, nas oportunidades que dá, eu vou vê-lo em São Paulo, né? Já não viajo mais tanto para o interior de São Paulo. E a adolescência, como foi? Foi também em São José do Rio Preto? Foi uma adolescência também boa. Fui uma adolescente também muito feliz. Eu me casei jovem, né? Eu ia fazer 17 anos, me casei muito menina. Mas, assim, deu tudo certo também. Depois me divorciei, mas o tempo que ficamos foi um tempo feliz, não é? Não é nada. Tenho 2 filhos maravilhosos, o primeiro casamento, uma filha do terceiro maravilhosa. Mas tive uma adolescência feliz também. Sempre gostei de estudar. Na época, comecei a fazer o curso de letras, que é um curso que eu ainda tenho muito carinho. Acho que é um curso belíssimo. O grande problema talvez venha a ser em relação ao mercado, né? Não é o mercado como deveria ser, porque o professor não tem a devida valorização, especialmente nas áreas de português ou literatura. Mas é um curso que eu gosto da mesma maneira. Entrei muito jovem, eu tinha 16 anos, quando eu entrei na primeira faculdade. Então, fui um pouco precoce em tudo. Fui precoce em todos os sentidos da vida aqui. Agora, eu fico à vontade para perguntar isso, porque, né, essa geração
que foi um pouco minha também, ela se ligava ao mundo externo pela TV ou pelo rádio. Você já começou a responder, o seu era mais ou menos a literatura, era isso? Era, eu gostava muito. Não que a gente não assistisse televisão, novela, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu até hoje, minha mãe era uma noveleira e eu sou uma noveleira, assim, de primeira hora, adoro. Acho que as novelas, elas trazem pra gente um universo muito interessante. Se você souber olhar, se você souber, né, fazer a visão crítica, você consegue tirar dali coisas impressionantes de avaliação de realidade. Mas assistia muito televisão, desenho animado, adorava desenho animado, assim como eu adorava leitura. Então, esse mundo eu vivi bem e gostava. É que em casa meu pai não gostava muito que a gente ficasse muito só nesse caminho, né? Acho que um pouco o que a gente fala hoje da internet, na época era da televisão, né? Que a televisão, olha, não é o melhor dos meios de educar. Aliena. Exatamente. Meu pai tinha um pouco essa preocupação, então ele mais focava para a gente, né, brincar, sair para brincar com os colegas e ler também. Então, eu não fui uma pessoa, na minha adolescência ou na minha infância, pegada à TV. Acho que hoje talvez eu até assista mais do que naquela época. Flávia, a gente é quase da mesma idade, eu sou um pouquinho mais velha, inclusive, mas eu queria saber o seguinte, você... naquela época a gente vinha muito de escola pública, né? Você também foi de escola pública? Sim, escola pública também. Eram as melhores, incrível que pareça, na época. Eu me recordo que tinha vestibular para entrar nas escolas públicas. Bom, claro que as coisas, o mundo muda, gira muito, né? Mas na minha época as escolas públicas eram as melhores. Quem não passava no vestibular da escola pública ia para a privada. E aí, obviamente, que, né, era um pouco de pressão para você fazer, conseguir entrar. Eu estudei a vida inteira em escola pública, universidade pública, e sempre tive excelentes professores, tive uma excelente formação. O que eu fiz fora de escola pública foi línguas, né, porque os meus pais também queriam que eu aprendesse inglês. Então, aprendi inglês, aprendi espanhol, aprendi italiano. Isso foi um pouco externo, mas fora isso, escola pública. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Bora Prosear, tá bom? A prosa, não tá? Prosa boa. Eu, Eliane, com a Flávia, professora Flávia, da FADIR, da Universidade Federal de Uberlândia. Bora Prosear vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear. Eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira, com a professora Neiva Flávia da FADIR, da Universidade Federal de Uberlândia. Papo bom, né, Eliane? Muito bom. E ela contando pra gente que a primeira opção dela foi letras, Sim, não é isso, é. professora? E por que direito? Como que o direito surgiu na sua Então, vida? menina, o direito surgiu na minha vida, primeiro porque meu ex-marido também tinha feito direito e passou em concursos, e isso acabou estimulando. Falou, olha, que interessante, né? Era uma área boa de trabalho. A gente pensa muito nisso, não tem muito outro olhar. Mas eu me apaixonei muito pelo curso depois que eu ingressei. O direito, ele é muito contagiante para a gente, né? E, por incrível que pareça, tem uma conexão muito forte com letras. Porque no curso de letras, olha que coisa interessante, a gente às vezes acha que o direito trata da realidade e que literatura trata de ficção. Mas, no fundo, gente, as coisas são muito próximas, viu? Porque a lei não deixa de ser uma certa ficção que nós criamos e acreditamos nela e mantemos, né?
E o processo não é nada além do que uma versão de fatos. É a versão que é a versão que vence. Quem conta a melhor história, se o advogado, o doutor, contar a melhor história, vai levar. Se o advogado do réu contar. Então, no fundo, há aqui uma conexão muito próxima entre esses campos, né? Tem um autor famoso do direito, da filosofia do direito, que chama Ronald Dworkin. Ele fala que o processo é um grande romance. Eu também concordo com ele. Eu me apaixonei pelo curso, muito mesmo, tanto que me dediquei completamente a ele, me formei e logo quis ser docente, né? Porque acho que assim, tem uma alma de docente, é uma coisa que me instiga, me dá prazer, me dá vida. Então, eu gosto muito do que eu faço. Por que a Flávia, que era de São José do Rio Preto, veio fazer faculdade em Uberlândia, Universidade Federal? Então, foi assim, olha, o meu primeiro marido, ele passou num concurso da Receita Estadual Mineira, que era um concurso à época, 1989, 1988 ali, com um salário muito bom, né? Então, por isso... E aí, o que aconteceu? Na hora de escolher vaga, a cidade que havia mais próxima de Rio Preto, porque a família dele e a minha era de lá, era Uberlândia. Então, foi sabe assim, quando você põe o dedinho no mapa e escolhe, foi o que ele fez. Aí a gente veio para cá. Eu me recordo que, às vezes, eu confundi Uberaba com Uberlândia. E eu falava, eu me lembro de conversar uma vez, olha, que é isso na cidade, aqui é Uberlândia, Uberaba. Levei quase uma bronca na rua, né? Porque não pode confundir. Não pode. Aprendi. Naquela época podia menos ainda. Pois é, eu aprendi. E aí foi por esse motivo que a gente veio morar aqui. E veja que a gente gostou tanto, a gente se divorciou, ele continuou morando aqui, eu também continuei. Porque realmente é uma cidade muito boa, né? Do ponto de vista de você ter sua família, e eu passei no concurso da universidade, e acabei me afeiçoando muito a esse ambiente mineiro. Eu gosto muito dos mineiros, acho que o mineiro tem uma receptividade que é um dos melhores desse país. Na época, 1989, quando você chegou em Uberlândia, que impressões você teve da cidade? Então, olha, as primeiras impressões foram diferentes. Uma coisa que eu percebi, algumas coisas que eu percebi. Primeiro, eu percebi que era uma cidade um pouco mais conservadora, né? Então, ela tinha assim, uma coisa que me marcou, menina, profundamente. Eu me recordo quando às vezes a gente tinha uma festinha, alguma recepção, né? Tinha a rodinha dos homens e a rodinha das mulheres. As pessoas, assim, essas mulheres não se misturavam com os homens e as mulheres falavam de coisas de mulheres. E isso, na época, porque não era um costume que a gente tinha. Nem da minha família nunca teve esse costume, né? A gente nunca teve esse hábito. Então, eu já achei isso um pouco diferente, né? Foi uma coisa que eu achei diferente. A segunda, a maneira como o mineiro ele recebe de bem. Você chega, pergunta o nome de uma rua para a pessoa te manda entrar, tomar café, sentar, que também não é uma coisa que São Paulo faz. Eu já vi essa amistosidade também eu achei diferente. E uma terceira coisa que eu achei interessante é que era muito... assim, você tinha bastante residência, mas você tinha muito campo, né? Uma cidade muito mista, campo-cidade. Que também, para mim, era uma coisa bem diferente. Tinha muita roça. Eu tô te falando, eu sou dessa época. Uberlândia tinha poucos prédios. Tinha muita campo, era uma cidade ampla do ponto de vista, ela era espalhada. Isso. Espalhada. E prédio mesmo, a gente tinha ali na Praça Tubal Vilela, né, que eram os prédios, vamos dizer, edifícios, né? E o resto eram casas, né? Então a gente fala que era uma cidade espalhada. Eu me recordo vivamente uma vez que eu estava vindo para a universidade, descendo ali na Segismundo, passei por uma vaca. E eu achei aquilo muito doido. Falei, gente, mas que coisa, né? A gente costuma criar gato, cachorro, o pessoal cria vaca, mas achei diferente. Então, assim, isso foram coisas que eu estranhei um pouco, e que depois eu fui vendo que era o jeito mineiro de ser, fui me afeiçoando, e fui me acostumando, e fui cada vez mais querendo ficar aqui. Flávia, foi um período de muitas mudanças, não é, Vitor Hugo? Olha só, ela casou muito jovem, mudou de cidade ainda jovem. Como foi esse tanto de transformação na sua vida? Nossa. Você encarou de forma assim tranquila? Foi louco, né? Porque não tinha saído, era uma menina, não vou me negar, era muito mimada pelos pais, então teve ali uma dificuldade de me imaginar eu, né, vivendo, cuidando de uma casa, coisa que eu realmente não fazia.
Mas foi um desafio importante na minha vida. Foi perceber que a gente conquista e dá conta daquilo que a gente se dispõe a fazer, né? Então, assim, depois eu tive minha filha mais velha, e aí a experiência de ser mãe, né? Fui mãe, eu tinha 20 anos, também era jovem, né? Então, também foi uma experiência que eu tive que vivenciar, né? Mas eu acho que foram experiências que me construíram como pessoa, porque a gente é o produto do que a gente viveu, né? Então, ter passado essas dificuldades, ter aprendido a enfrentar essas dificuldades, me fortaleceram e me construíram enquanto pessoa. Então, isso foi muito importante para mim. Ô, Flávia, parentes você ainda tem lá em São José, não? Olha, eu tenho primos, meus tios já são falecidos, né? Eu tenho alguns primos lá, mas que não são tão próximos assim. Meu irmão está em São Paulo, meu sobrinho, filho do meu irmão, está em São Paulo, minha sobrinha está nos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos. E, então, assim, mais ou menos onde a gente mais tem núcleo familiar é São Paulo. Minha filha mais nova, que é médica, faz residência em Ribeirão, então está aqui em Ribeirão. Minha filha mais velha mora aqui em Uberlândia, né, que trabalha na Fazenda Nacional, mora aqui. E eu tenho um filho do meio que fez engenharia, está em Abu Dhabi, trabalhando. Então, Emirados. No Emirados Árabes. Então, assim, a família está esparramada. E a gente pode falar assim, Flávia, que um certo tipo de conexão vai se perdendo, até naturalmente, com o tempo, vão se construindo outros laços com uma outra geografia, com uma outra territorialidade. A Flávia hoje está mais ou menos uberlandina. Ah, com certeza. Eu acho que a gente... Sabe o que eu acho? Acho que é assim, ó. Tem questões que elas são raízes na gente. Então, eu tenho coisas que são raízes. Raízes, o que eu quero dizer com isso? Eu diria para você que, assim, esses ensinamentos que agora há pouco eu tinha falado em relação ao meu pai, minha mãe ou ao meu irmão, e essa ideia de que a gente tem esse compromisso com a justiça, esse compromisso com os grupos em vulnerabilidade, que era um compromisso que meu pai tinha, que minha mãe tinha, que meu irmão tinha, né, com democracia, a ponto de, como eu disse, né, ter quase sacrificado a própria vida. Isso é uma raiz que vai fazendo que, aonde você esteja, com quem você se relacione, te conecta, sabe? É como se você dissesse o seguinte: olha, essa aqui é a minha raiz, os meus caules, né, os meus galhos, eles vão para muitos lados, mas eu me mantenho firme numa raiz, que é essa essência que a gente tem. Então, isso eu noto muito fortemente, que aonde eu estiver, essa é a minha essência. É essa essência da busca da justiça, da luta por aquelas pessoas que mais precisam. E sempre foi uma coisa interessante, que foi um ensinamento também que eu tive dos meus pais. Que, veja, se você ganhou muito da vida, e eu acho que eu ganhei muito, porque eu tenho filhos maravilhosos, genros maravilhosos, nora maravilhosa, um irmão maravilhoso, quer dizer, eu só tive muito da vida, então eu também devo muito a essa vida. E como é que você retorna a essa vida que meus pais sempre me ensinaram? Você retorna ajudando aqueles que precisam e que não tiveram isso na vida. Então, se eu trabalho com mulheres em situação de violência, foi porque eu nunca vivi violência. E isso me faz ser empático com quem viveu. Dizer, olha, se eu não vivi, é porque eu preciso ajudar quem viveu. Então, essa raiz faz com que, aonde os meus caules estejam, eu me mantenha fiel à minha essência. Flávia, é uma coisa que me deixa um pouquinho curiosa para saber mais. Você nasceu em 66 e você falou que seu irmão foi uma das vítimas, né, da ditadura. Você era criança ainda, mas você sentiu isso de perto? Então, olha, para você ver como as coisas são difíceis. Uma das grandes memórias, uma memória muito forte na minha infância, uma das prisões do meu irmão, né, quando ele é preso no DOI-CODE em São Paulo, que é uma das prisões em que ele fica mais tempo, ele fica em torno de eu acho que ele ficou ali uns 90 dias, e realmente foi muito torturado, e não tinha acesso. E eu me recordo vivamente da minha mãe chorando na sala, desesperada, do meu pai, do desespero dos meus pais não dormiam, né? Meu pai me punha para dormir, e eu ficava quietinha na cama, mas eu via que a noite inteira eles passavam ali na sala. E eu me recordo de quando meu irmão voltou dessa última prisão, muito machucado, muito magro, e com marcas no corpo, né? Então isso me marcou vivamente, para você ver como a ditadura marca a família, né? O sofrimento dos meus pais. Eu era menina, óbvio, isso aconteceu em 73, ou seja, não tinha nem 10 anos ainda, né? Mas a minha memória, ela se lembra como se eu estivesse vendo na minha frente essa imagem
desse sofrimento dos meus pais e dessa volta. Meu irmão, depois ficando vários dias no quarto, não conseguia sair porque é muito fraco, né? Sofreu muita tortura, muito eletrochoque. Então, isso me marcou profundamente. Isso ele morava também em São José ainda? Ele morava em São Paulo, mas como ele saiu muito debilitado, ele foi para a casa dos meus pais no interior de São Paulo, porque ele não tinha condição de ficar em São Paulo, né? Porque a tortura da última... Ele foi preso algumas vezes, mas da última vez eles foram muitos eletrochoques, foi muita pancada, muitos dias sem comer, porque eles amarravam eles nas celas e deixavam dias e dias sem água, sem comida, nus ali. Então, pelo estado físico dele, ele precisou ficar com os meus pais para se recuperar fisicamente. Próximo bloco, ó, o papo tá bom. Mas no próximo bloco a gente continua e a gente vai falar sobre direito também, mas sobre conscientização e defesa dos direitos das mulheres. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla, suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear, papo bom, prosa boa, com a professora Neiva Flávia, da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, Eliane. Papo bom, hein? Então, agora a gente vai querer saber um pouquinho da sua vida acadêmica, Flávia. Em 2000, você defendeu na PUC, né, de São Paulo, a sua dissertação que teve como título, vou ler aqui, olha, a fabricação da ideia jurídica de poder entre pares conjugais no direito brasileiro. Ali já tinha um certo incômodo com relação à violência contra a mulher? Ah, sim. Quando eu vim para a Faculdade de Direito, uma coisa que me marcou muito, isso foi em 96, mais ou menos, 97, a Faculdade de Direito me indicou para ser a representante da Faculdade de Direito no NEGEM, que é o Núcleo de Estudos de Gênero do curso de História. E eu, na verdade, também comecei a tomar contato com a teoria de feminista e passei a dar a disciplina de Direito das Famílias. E aí eu também, ao mesmo tempo, achei que para poder fazer bem o meu trabalho, eu precisava trabalhar com a comunidade, com informações jurídicas, né, para as pessoas, para tirar dúvidas. E quando eu fui para esse universo, eu comecei a perceber o problema que a gente tinha. Primeiro, que você tinha um número muito... Uma das grandes demandas que a gente tem é a demanda por pensão alimentícia. E a demanda por pensão alimentícia, infelizmente, é porque os filhos acabam sendo um problema das mulheres. E isso revela, digamos assim, a ponta de um grande iceberg, que é o fato de que você coloca nas costas das mulheres todas as responsabilidades em relação à família, em relação ao casamento, né? E aí eu comecei a conhecer histórias de mulheres que haviam também sido vítimas de violência. E isso começou a me tocar muito, né? Então, eu já comecei a escrever sobre isso. Depois, com o passar do tempo, a gente falando com a comunidade, eu fui percebendo o quanto isso era maior, o quanto esse iceberg era maior ainda, né? E depois a gente já chega aí nos anos 2000, a gente, na verdade, nem foi bem uma iniciativa minha, foi uma iniciativa de uma ex-aluna, ex-monitora minha, ex-estagiária minha, que hoje é vereadora, que é a Amanda.
ela na época se forma e ela chegou e falou: olha, Flávia, eu queria criar um projeto que ajudasse as mulheres. O que você acha? Eu, na época, coordenava o Exajup. Falei, vamos ver se dá certo, né? Se a gente consegue fazer. Foi ele que nasceu Todas por Ela. E aí a gente não tinha ideia de como isso era sério, né? De como isso era grande. E aí a gente foi vendo como isso é grave em Uberlândia, como isso é sério, como os dados são terríveis, né? Como a situação da violência contra as mulheres é terrível. E isso foi me contaminando profundamente. As histórias foram me tomando, né? Eu fui sendo tomada pelas histórias, sabe? Fui tomando. Eu fui também presidente da Subcomissão Regional da Verdade. Nessa Subcomissão Regional da Verdade, uma das histórias que vem para mim é de Ismene Mendes, também de uma mulher que é vítima de estupro, de assassinato. Então, eu fui sendo invadida por histórias de mulheres vítimas de violência de uma maneira que eu entendi que era o meu caminho de vida e que era isso que eu tinha que fazer, que era o caminho que eu devia seguir. Todas por Ela, para quem não conhece, fala um pouquinho mais. O Todas por Ela é um projeto que existe até hoje no Escritório de Assessoria Jurídica Popular, atende às quintas-feiras, à tarde, e que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Então, as mulheres que procuram para medidas protetivas, mulheres que procuram para divórcio, né? Tem um grupo de advogadas voluntárias, porque a gente não tem condição de remunerar, infelizmente, de estagiárias. Então, faz o processo judicial. Além disso, elas fazem também capacitação nas escolas, com o mesmo tema, fazem eventos, fazem palestras de conscientização. Do Todas, a gente também tem um outro projeto que nasce em 2015, que é o Acolhidas, que é um outro projeto que atende mulheres vítimas de violência sexual, especialmente da Universidade Federal de Uberlândia, e que já conseguiu muita coisa, já conseguiu encaminhar muitos processos, e que, inclusive, foi muito importante na construção da política de valorização das mulheres, né? Então, também é um projeto que trabalha com voluntárias, também no Exajup. E a gente tem também o projeto Memoriar, que é um projeto que trabalha com memória, e que vai fazer um evento agora no dia 22 de outubro, pela lembrança da morte da Ismene Mendes, e trabalha com memória. Então, e além disso, também a gente teve, depois, em 2021, a criação da CP Mulheres, que é a Comissão Permanente de Proteção e Valorização das Mulheres que eu presido. Então, a gente foi um caminho, sabe, gente? Foi caminhos, né? Fáceis, nem um pouco. Eu lembro que quando, principalmente, o Todas e o Acolhidas surge, né, ali, e são próximos, 2015, 2016, os dois são muito próximos, né? Fui muito criticada na minha unidade. Sabe assim, acho encalhada mesmo. Hoje não. Hoje a gente tem um respeito muito grande, hoje os colegas consideram que a gente faz, mas na época, né, não foi legal assim, a recepção. Por quê? Porque se dizia que a gente estava... que era a ideia que se falava, né, que eu estava colocando na cabeça das meninas para elas virarem feministas e terem raiva dos homens, o que nunca foi verdade, porque o feminismo não tem raiva de homem nenhum, né? Pelo contrário, a gente acha que a luta é conjunta de homens e de mulheres. Então, foi uma conquista. Então, aos poucos, principalmente o Acolhidas foi conquistando um espaço que hoje é um espaço de respeito. Então, hoje o colega sempre vai falar assim, não, se as meninas, se o pessoal do Acolhidas está dizendo, é porque é real, é fato. Ou seja, então foi um processo de conquista. Mas eu acho que isso acontece em todos os campos. As mulheres, elas entram para o mercado de trabalho. Veja, a gente viveu um momento em que o mercado de trabalho não era das mulheres, em que era até vergonhoso para a mulher trabalhar. Significava que ela não conseguiu um marido, ou não conseguiu um marido que a sustente. Era professora ou costureira. Exatamente, né? Era assim, era sempre visto como aquela que não deu certo. Sabe? Que o dar certo era um casamento bacana, isso era dar certo para uma mulher. Então, quando ela vai para o mercado de trabalho, é como se ela estivesse num lugar que não era dela. Essa sensação, ela vai fazer com que ela não seja tão bem recebida. E muitas vezes, inconsciente, eu acho que nada disso é consciente, né? Muitas vezes o homem tem essa sensação, mas por que ela está nesse lugar? Por que ela está com esse cargo? O que ela fez? Então, esse campo digamos assim, de aversão a que as mulheres ocupem espaços é por falta de consciência. Por isso que você precisa de conscientização. Você precisa de formação. Vejam vocês que hoje a universidade, a maioria é mulheres. As mulheres são a maioria entre as estudantes,
entre as técnicas e entre as docentes. Mas é uma realidade recente. Né? É uma realidade que não tem nem 50 anos, nem 20 anos, talvez, para a Uberlândia, né? Para a UFO. Então, a gente precisa ainda trabalhar para que as pessoas consigam entender que ser homem ou ser mulher não muda na relação de trabalho. A violência acontece em todas as classes sociais, nos diversos grupos a que as mulheres pertencem, por exemplo, a mulher no trabalho, a mulher na universidade. Você que vê essa realidade constantemente, que análise você faz disso, Flávia? Olha, eu brinco muito, eu costumo falar que a violência contra a mulher ela é democrática. Ela vai acontecer, obviamente, nas classes baixas, nas classes médias e nas classes altas. Ela vai acontecer nos espaços públicos e nos espaços privados. O que você percebe evidentemente, que nas classes mais baixas você tem um componente que acirra a violência, que é a miséria, que é a dificuldade econômica. Então, quando a dificuldade econômica bate na porta, a reação, muitas vezes, de um homem é culpar alguém porque está vivendo aquela dificuldade. Então, o que ele culpa que está próximo a ele? A mulher. Se ele é humilhado no trabalho, se o patrão humilha ele, aonde ele vai despejar essa humilhação? É dentro de casa, na esposa, na mulher. Então, você vai perceber que nas camadas mais baixas você tem um componente que se agrega ao fator da violência de gênero, que é classe. Aí você tem classe e gênero, piora essa violência, porque, né, ele já sofre uma exploração, ele sofre uma humilhação, ele não está dando conta de pagar as despesas da casa, ele acha na cabeça dele que ele tem que dar conta, então ele chega e, olha, ou às vezes a mulher está trabalhando e ele ficou desempregado, ele fala assim, eu não tenho o poder financeiro, eu tenho o poder físico e bate na mulher. No espaço de trabalho, você também percebe uma outra realidade, que é o fato de o aumento das mulheres no campo do trabalho é muito na base, mas você ainda não tem um aumento nos cargos diretivos. No topo de carreira. Exatamente. Né? Então, nos topos das carreiras, você ainda tem mais homens, por inúmeras razões. Primeiro, porque às vezes você pode até falar assim, porque o homem não tem filho, pode se dedicar mais, papapá. Mas não é só por isso. É porque há uma cultura de que o homem é mais talhado para ser, para ser o chefe. A própria representatividade na Câmara e no Sim. Senado diz sobre isso. É 15% de mulheres que a gente tem no Congresso. Aqui na universidade, Flávia, nunca tivemos uma reitora. Exato. Tivemos a primeira vice-reitora agora, para a gente pensar sobre isso. Né? Então, e veja, e como eu disse, a base, a maioria é de mulheres. Então, eu acho que o grande problema no mercado de trabalho ainda está que a gente precisa ter uma certa equidade entre os cargos de direção e a base. Se na maioria da base, não digo que deveria ser a maioria das mulheres no cargo de direção, mas pelo menos é 50-50. E como é que está nesse projeto no Acolhidas, no CP Mulheres, nos projetos, essa transversalidade do voluntariado? São psicólogos, juristas? Isso, a gente tem psicólogas, a gente tem advogadas que são voluntárias no projeto, nos dois projetos, né? No Acolhidas, a gente às vezes abre mais para alunas, então às vezes tem alunas do jornalismo, que ajudam a gente muito bacana também, ou de outras áreas, mas prioritariamente que nos apoiam muito são psicólogas e advogadas voluntárias. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Bora prosear, tá com um papo bom com a Neiva Flávia, professora da FADIR, da Universidade Federal de Uberlândia. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória.
convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta com Bora Prosear, eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira, com a professora Neiva Flávia da FADIR, da Universidade Federal de Uberlândia. Eliane, e aí, hein? Vamos continuar essa Muita prosa que está coisa, muito né? boa, né? É, muita Essa coisa. mulher sabe falar de mulher, viu, Vitor Hugo? Ela sabe falar de mulher e de direito. Exatamente. E de defesa de direito. Se ela fosse delegada, hein? Pensou? Ixi, os homens iam tremer na base. Flávia, brincadeiras à parte, né? Eu queria que você esmiuçasse um pouquinho mais sobre esses projetos que você citou há pouco no bloco anterior, né? Então, vamos começar aqui. Todos por Ela e o Acolhidas. Tá. O projeto Todas por Ela é um projeto que contempla advogadas voluntárias e estagiárias, alunas do curso de Direito. E essas advogadas e essas estagiárias, elas atendem as mulheres. Para ser atendida, tem uma triagem, a gente tem uma assistente social no Exajup, ela vai ligar, vai agendar um horário com a assistente social. Por que tem que fazer triagem? Porque a gente, como setor público, gente, tem critérios para atender, né? Até porque se a gente atendesse quem pode pagar um advogado, a gente estaria fazendo, obviamente, uma concorrência desleal com os profissionais. Então, quem faz a triagem é a assistente social, a assistente social verificando que aquela mulher se enquadra nos critérios do Exajup, ela agenda o atendimento com o Todas por Ela. O Flávio Exajup é? Escritório de Assessoria Jurídica Popular, é o local de estágio dos estudantes da Faculdade de Direito. Ah, tá. Mas que atende homens e mulheres. Sim, a gente tem muitos projetos lá, tá? Você tem um que a gente chama contencioso geral, que atende todo tipo de demanda civil, né? A vizinhança, a pensão, inventário, que é o geral. E você tem projetos específicos como esse que eu disse. O Todas por Ela só atendem mulheres vítimas de violência. Mas você tem outros projetos. Na minha época, o Exajup era assistência judiciária. É porque a gente passou a entender. A ideia de assistencialismo é uma ideia que a gente não usa mais, porque as pessoas não são incapazes para serem assistidas, elas precisam ser assessoradas para defender os seus direitos. Então, a gente passou a mudar o nome de assistência para assessoria, para que ficasse claro que a gente vai orientar essa pessoa, a gente vai cooperar com essa pessoa, ainda que a gente precise ir ao judiciário, mas o direito é dela, né? Para ela ter a disponibilidade sobre os direitos dela. Não é a gente que dispõe dos direitos dela. Exajup funciona no fórum? Não, o Exajup funciona aqui no Santa Mônica, ele tem uma entrada pela Segismundo Pereira. Logo depois da biblioteca tem uma entrada externa, funciona ali o Exajup. Quais as causas mais comuns do Todos por Ela? As causas mais comuns no Todas são divórcio, alimentos e medida protetiva. Porque é impressionante como muitas vezes é o divórcio que gera violência, não é? É o fato dessa mulher querer se divorciar e esse homem não aceitar o fim de um relacionamento que coloca essa mulher em situação de risco. Então, às vezes, o divórcio é que traz para ela a possibilidade de se livrar dessa violência. E muitas vezes, gente, a violência não é física, a violência nem às vezes é psicológica, às vezes a violência é patrimonial. Né? É aquele homem que não deixa a mulher ter acesso a dinheiro nenhum, que não deixa ela trabalhar fora, que ela não tem condições, ou que usa, às vezes, até dos filhos para essa finalidade. Então, o que a gente mais tem é divórcio, pensão, mas também medidas protetivas. E o Acolhidas, Flávia? Então, o Acolhidas, é muito interessante a história do Acolhidas. Nós tivemos uma situação, acho que vocês vão se recordar, de uma tentativa de estupro lá no bloco 3D do Direito. Foi em 2015 isso, setembro de 2015 ali. E aí, dali, houve uma grande comoção das estudantes que se sentiram muito desassistidas, se sentiram inseguras e reclamaram, reivindicaram apoio. Nessa época, gente, foi muito também iniciativa das estudantes da época, né? A gente resolveu criar um grupo que fosse feito para isso, para ouvir a demanda das estudantes, prioritariamente das estudantes, mas a gente tem também técnicas, também docentes, que sofriam algum tipo de violência institucional, né, especialmente o assédio, e que não se sentiam, digamos assim, com forças suficientes para sozinhas
darem sequência ao procedimento. Então, a gente criou Acolhidas para isso, para ouvir essas pessoas, ajudar a orientá-las em qual é o caminho que elas devem tomar, o que elas precisam fazer, quais são os procedimentos a serem tomados. E é muito importante, porque naquela época a gente não tinha coisas que nós conquistamos atualmente, como, por exemplo, a vítima não ser obrigada a ficar em frente ao seu algoz na hora de depor. Isso foi uma conquista de lutas dos grupos, né? Que foram reivindicando e conseguiram essa conquista. E também ajudou muito na construção da Comissão de Valorização e Proteção das Mulheres, que sai em 2021. O Acolhidas só atende público UFO? Atende público UFO. O que o Acolhidas faz, além do público UFO, é orientação. Então, eles fazem muita formação. Então, muita formação, eles são como acolhidas na escola agora, para trabalhar com as escolas, para a questão do enfrentamento do assédio nas escolas. Então, fora UFO, o que ele faz é orientação, também para outros públicos. Esses 2 projetos são vinculados à ESAJUP? Os 2 funcionam no ESAJUP. Ah, tá, ok. Então, vocês já dão a assistência, né? Que a pessoa precisa, o apoio jurídico, porque essa ação jurídica que a mulher tem que ter, principalmente diante de uma violência, de um assédio, a gente não tem dinheiro, eu vou fazer o quê? Ela mais uma vez, ela está acuada. É verdade. Sim, e ela já está ali tão assustada com tudo aquilo, né? Tão amedrontada. E eu acredito que lá em 2015, por exemplo, essa pessoa, né, que foi vítima, ela não sabia nem que caminho tomar. Ah, não. Né? Nem a gente sabia o que fazer muito, Sim. né? Eu acho que a UFO também foi aprendendo, sabe? Eu acho muito interessante a gente observar que quando eu vou lá para 2015, a reação da UFO foi uma, e hoje ela é muito melhor. Depois a gente tem, olha, então se você for imaginar, você teve aquele momento, aí não só o Acolhidas, como surgiram outros grupos de estudantes, outros coletivos de estudantes. A gente teve em 2020 a criação da Comissão Permanente, da Política de Valorização, 21 a Comissão Permanente, e agora a universidade já também criou um grupo para fazer a política de enfrentamento ao assédio e à discriminação. Então, a minuta já está pronta, já foi apresentada ao reitor, e eu tive a grata felicidade de ser a consultora técnica para a elaboração dessa comissão, que é um avanço a mais. Assim, é muito bacana você perceber que, olha, de 2015 para 2025, você tem que 10 anos, né? Mas de saltos que a universidade deu, à medida que ela foi que institucionalmente se foi entendendo e eu estou falando da questão de gênero, mas isso envolve a questão também do racismo, isso envolve a questão da LGBTfobia, homofobia, transfobia. Então, a universidade foi se tornando mais inclusiva. Eu diria que nesses 10 anos, a universidade foi dando saltos de inclusão. E agora ela vai dar um salto gigantesco com a política de enfrentamento aos assédios e à discriminação. Como está essa política, Flávia? Então, foi apresentada a minuta ao reitor, né, a reitoria, na semana da servidora vai ser também, a gente vai apresentar para a comunidade e, obviamente, provavelmente o reitor vai encaminhar para o consumo, porque provavelmente, né, precisa ser votado. Mas é uma das políticas mais avançadas que a gente tem no Brasil inteiro, porque ela enxerga pelo olhar da vítima, e esse é o grande diferencial dessa política. Porque o grande X das histórias, quando você fala em assédios ou discriminações, e eu estou falando genericamente, não só da questão das mulheres, mas de forma geral, né? Racismo, etarismo, capacitismo, homofobia, todas as formas de discriminação, o grande X da história é que você consiga fazer um processo que olhe pelo olhar da vítima, que o processo consiga acolher essa vítima e protegê-la, porque, em regra, o processo faz o olhar do acusador. Tem que dar os direitos do acusado, e os direitos da vítima eles ficam, dispensados. Então, esse é o grande diferencial e a grande inovação que essa política institucional faz, eu diria que é a primeira no Brasil. Como é o fato de colocar a mulher para fazer o testemunho na frente do agressor. Do acusado, né? Isso aí é uma certa... Ô, Flávio, o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares, CIEP. Então, vamos lá, vamos falar sobre os CIEPs. Olha, da mesma forma que eu disse para vocês, o que eu falei? Eu falei que a gente no direito, a gente atua muito, gente, no depois, quando o problema aconteceu. Então, a mulher que foi vítima de violência, alguém que foi vítima de racismo. Sabe assim, depois que o direito foi violado, a gente vem para tentar minimizar, para tentar
fazer alguma coisa, mas uma angústia que eu sempre tive, olha que eu estou com 30 anos trabalhando no campo do enfrentamento às violações em direito, uma angústia que eu sempre tive é, ok, a gente às vezes consegue uma indenização, ou às vezes a gente consegue uma recuperação de um cargo, seja o que for, mas a gente nunca conseguiu pensar numa proposta de reparação para as vítimas, porque reparar é muito mais do que isso. E o CIEPS, ele tem esse potencial. Então, isso que para mim foi assim, um presente que a reitoria me deu, quando a reitoria e o pró-reitor de extensão, quando me convidaram, porque um centro de empreendimentos populares, de incubação de empreendimentos populares, de economia solidária, a economia solidária, ela é um olhar econômico para grupos vulnerabilizados. É você dizer, sabe aquele grupo que está excluído? Porque se você pensar, vamos pensar nas mulheres vítimas de violência. Pega as mulheres vítimas de violência, é muito difícil você achar aquela mulher que é vítima de violência, que nunca trabalhou, que não tem formação, porque nem foi permitido a ela que tivesse, que ela vai conseguir espaço no mercado tradicional de trabalho. Então, é na economia solidária, nesse novo mercado, que é solidário, que é autogestão, que ela vai conseguir se reencontrar e se reconstruir. Assim como todos os outros grupos vulnerabilizados que vocês pensarem, os negros, as negras, todos. Então, o que eu acho maravilhoso em estar no CIEPS é porque a economia solidária é uma maneira de dizer para esses grupos que estão em vulnerabilidade que tem esperança, que tem saída e que eles podem se reerguer economicamente, gerar renda sem serem explorados e sem explorar. Então, é um presente incrível que eu recebi. E os projetos hoje que são realizados dentro do CIEPS, Flávia? Tá, então olha, hoje a gente tem um grande projeto nosso, são as feiras de economia popular solidária. Por quê? Porque existe o Fórum Regional de Economia Popular Solidária, que é feito pelos próprios empreendimentos, né? E esses empreendimentos, eles precisam mostrar à sociedade que eles existem, né? Então a gente costuma fazer todo mês, a gente vai fazer esse mês dia 31, né? Lá no espaço em frente ao CIEPS. A gente faz feiras em que vocês têm a oportunidade de apresentar. Vocês têm grupo indígenas que traz os seus artesanatos. A gente tem esses grupos, como eu disse para vocês, informais, de grupos vulnerabilizados que trazem as suas produções, né, para serem comercializados e para mostrar aquilo que eles fazem. Então, esse é um grande carro-chefe nosso. E o nosso outro grande carro-chefe são trabalhar com as cozinhas solidárias de Uberlândia. Uberlândia tem 9 cozinhas solidárias. A maioria, gente, é comandada por mulheres. E mulheres pretas, na grande maioria. E são em locais de vulnerabilidade. Mulheres em vulnerabilidade que fazem comida para pessoas em vulnerabilidade, que não têm o que comer no dia. E que vivem, gente, de doação. Então, olha, vocês conseguem conceber isso? Mulheres que não têm o que comer, que são voluntárias para outras pessoas. Dá para imaginar uma loucura disso? Então, a gente resolveu abraçar esse projeto e a gente tem trabalhado com as cozinhas, para que essas cozinhas tenham mais autonomia, para que essas mulheres tenham formação, para que elas consigam ter uma garantia maior de ter os produtos para poder conseguir, né, manter essas cozinhas. Então, é um apelo que eu faço a todo mundo que quiser ajudar, que quiser doar alimentos não perecíveis, que deixe com a gente no CIEPS, a gente vai levar para essas cozinhas, porque o que elas fazem é maravilhoso. E não fazem só isso. Lá também, as mulheres dos bairros, dessas ocupações que são vítimas de violência, procuram essas mulheres. As crianças que têm dificuldade na escola procuram esses lugares. Então, são centros de cidadania que hoje a gente tem visto como um grande lugar para reconstruir os espaços e para trabalhar as relações das pessoas em vulnerabilidade. No próximo bloco, a gente vai voltar falando com a professora Neiva Flávia sobre curiosidades, fazer um balanço da vida e vamos falar também sobre o CIEPS. A gente vai pegar aí o contato do CIEPS para você. Bora prosear, vai para um breve intervalo e volta já. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear.
Toda pessoa é múltipla, suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube. Estamos de volta. E aí? Bora prosear? Estamos de volta, eu, Vitor Hugo, Eliane Moreira, estamos de volta com Bora Prosear. Para você, técnico, professor, aluno terceirizados da Universidade Federal de Uberlândia, a gente está sempre trazendo aqui uma figura que ajuda a construir a universidade, né, Eliane? Exatamente, e está sendo muito gostoso a gente conhecer um pouquinho mais da vida da professora Neiva Flávia, que ajuda a construir essa universidade desde a década de 90. Agora eu queria saber um pouquinho mais, Vitor Hugo, a gente retomando a questão do CIEPS, que a gente encerrou no último bloco, que algo que você chamou a atenção das pessoas colaborarem fazendo doações. Como? Então, olha, é o seguinte, a gente fica num bloco, aqui nesse bloco de vocês, um S aqui, tá? Mas se quiserem entrar em contato, a gente tem 2 Instagrams que a pessoa pode contatar, a gente dá jeitinho de buscar onde for e o que for, que é o Cozinhas Solidárias Uberlândia e o do CIEPS. São Instagrams, então pode procurar no Instagram CIEPS, CIEPS, CIEPS ou Cozinha Solidária Uberlândia. E dizer onde tem, o que tem, porque a gente também, né, com o apoio do nosso reitor, que conheceu uma dessas cozinhas e se sensibilizou muito com o fato, com o que elas têm, a gente tem um veículo da universidade que vai no Mesa Brasil, que é um programa do SESC, que recebe doação de empresas. Então, ele vai até lá, busca as doações e sai distribuindo nas 9 cozinhas. A gente distribui 40 caixas de alimentos por semana nessas cozinhas. Mas, gente, nem sempre tem. E às vezes é pouco. Às vezes eles precisam de produto de limpeza, de produto de higiene, de material de escola para as crianças. Então, eles precisam de tudo, né? Então, quem quiser ajudar, a gente pode pelo Instagram, que a gente vai buscar. E se quiser vir entregar aqui no 1S, a gente funciona aqui no horário comercial. Flávia, agora retomando a sua vida pessoal, como está a sua família hoje? Olha... Bom, vamos lá então. Bem, como eu disse, eu tenho 3 filhos, né? 2 filhas e um filho. Eu tenho uma filha que mora em Uberlândia, que é a minha filha mais velha, né? um genro maravilhoso, um casal maravilhoso, 2 pessoas incríveis. Ela trabalha na fazenda. Tenho o meu filho do meio, que eu disse a vocês, que está no Emirados Árabes, que é casado também, uma nora maravilhosa, mas um doce, um menino que fala com a mãe direto, toda semana, um filho especial, maravilhoso, lindo. Tenho minha filha mais nova, que é médica, faz residência em Ribeirão, meu genro também faz residência em Ribeirão, e são pessoas incríveis. Então, eu posso dizer que em termos de filhos, genros e nora, são pessoas maravilhosas, muita gente boa, que a gente se dá muito, muito, muito bem. E são pessoas do bem, o que eu acho mais importante. E eu hoje vivo com 3 gatas, que é Elvira, Ravena e Morgana. Minhas 3 gatas que mandam em mim, por sinal, né? Que tem horário para chegar em casa, eu passo do horário, eu chego lá, escuto de vez em quando umas bronquinhas em casa. Então, são minha família também, né? Porque se vivem comigo, se convivem. E é muito interessante, porque as pessoas às vezes falam que os gatos não são ligados nas pessoas, o que é uma tremenda mentira. Mentira. Nossa, se eu atraso, elas ficam arrasadas. E onde eu vou, elas estão atrás. No lugar que quando eu adoeço, elas ficam junto comigo na cama. Então, assim... É uma vida muito tranquila. Eu diria para você hoje que eu sou uma pessoa muito feliz, sou uma pessoa muito realizada do ponto de vista pessoal, porque se você tem 3 filhos, então uma que é da área do direito, da área de engenharia, uma da área de medicina, que são muito felizes nas próprias profissões, os maridos e a esposa também felizes. Eu sou muito realizada na vida pessoal, muito realizada na vida profissional, porque eu amo absolutamente tudo que eu faço. Adoro os meus projetos de Exajup, adoro estar no CIEPS. É uma coisa, como eu disse para vocês, que é uma realização íntima de pensar que eu posso fazer de verdade alguma coisa por alguém. Isso, gente, vocês não têm ideia do que é você chegar numa cozinha solidária
e ver que você está conseguindo ajudar aquelas pessoas a fazerem alguma coisa de bom, de verdade. Então, isso é fantástico, né? Então, assim, eu diria, se você me perguntar hoje, que eu sou uma pessoa muito feliz. Muito feliz. Adoro viver com as minhas gatas, né? Se você tem companheiro, não tenho, mas tá bom assim, viu? As companhias das gatas tá cumprindo um papel legal. Ô, Flávia, ninho vazio, você não teve tempo para isso, né? Com tanta ocupação, com os filhos indo embora, não teve essa questão. Não, porque foi muito tranquilo, sabe? Foi sempre muito tranquilo. Primeiro que eu sempre fiz muita coisa, sempre fui muito atrás das coisas. E a gente sempre, apesar de eles não estarem aqui, a gente é muito juntos. Então a gente se fala toda semana, a gente se fala por vídeo, a gente se conversa, a gente fala bom dia. Então eu não acho que eu não senti, porque não houve afastamento. Você pode dizer que você não tem uma presença física próxima, mas a gente nunca se afastou, né? Porque a gente convive muito juntos. A minha filha que mora aqui, a gente toma café todo domingo, a gente brinca muito que a gente faz tour pelas cafeterias de Uberlândia. Então, mesmo não estando fisicamente juntos, nós sempre estivemos muito próximos todos. Então, isso resolve bem a vida da gente, né? E, além de que eu acho que vendo-os felizes e eles me vendo feliz é um fator também que preenche a vida da gente, né? Recheia a gente e te dá mais responsabilidade, sabe? Faz você se tornar mais responsável. Porque você fala, olha, se você está tão bem, tão feliz assim, tenha mais responsabilidade com quem não teve essa oportunidade, né? Tem uma frase muito legal de uma socióloga espanhola, chamada Maite, em que ela fala assim, olha, a gente precisa estar cotidianamente atento ao intolerável. E eu levo muito a sério a frase da Maite. Cotidianamente atento ao intolerável, mas você só consegue estar atento ao intolerável porque você está bem na sua vida. Se tudo na minha vida está bem, eu consigo olhar e ver o que é intolerável com outras pessoas e lutar por esse intolerável. Senão eu não consigo, porque eu sou consumida pelas minhas dores. Então, quando você não é consumida pelas suas dores, você tem um dever com as dores do outro. Além de cuidar das suas gatinhas nos momentos livres, o que mais você faz? Olha, além de cuidar das minhas gatas nos momentos livres, eu gosto muito de ler livros, eu gosto muito de ver séries, filmes. Nossa, eu amo filme, adoro série, filmes. Então, eu gosto muito, consumo muito. Eu diria para você que o que eu mais faço, fora as minhas gatinhas, é ou ler, porque eu adoro literatura. Então, quando sai um livro novo de literatura, eu tenho que ler, né? Alguma coisa nova. Filmes, séries, é isso que eu gosto de fazer. E música? O que você gosta? De música? Eu gosto de rock, não parece, hein? Mas eu gosto muito de rock. Acho que o rock, a MPB brasileira, rock brasileiro... Não é que eu não gosto também. Eu adoro o Rolling Stone. Gente, eu sou a geração Rolling Stone, né? Pelo amor de Deus, só faltava, né? Não sei. Mas gosto muito. Vou ser muito, muito, muito franca, que eu não sou fã do sertanejo. Eu tenho um motivo que é um pouco relacionado ao que eu trabalho. Porque toda música sertaneja não põe a mulher num lugar legal, gente. Vai desculpar os cantores que estão... Né? Me perdoe muitas vezes dizer isso. Mas às vezes a gente escuta umas músicas e fala, oxe, né? Não é legal, assim como às vezes eu escuto uns funk que, né, coloca a mulher num lugar que não é bacana, que não é legal, né? E o rock já não faz tanto isso, né? O rock já... Gosta de rock nacional, Flávia? Gosto muito. Gosto bastante. E também desses mais antigos, também gosto dos mais antigos, né? Renato Russo, Cazuza, gente, adoro um Cazuza, né? E um Renato Russo, sou muito fã. Poeta, né? Não é? Adoro. O poeta falava que nós, dos anos 60, somos da geração do silêncio. Né? Ele falava. Né? Adoro, realmente eu gosto muito. Flávia, você gosta de ir para a cozinha? Adoro, menina, não parece, mas gosto. Adoro, faço pão muito. Eu sou da geração, do grupo que fez pão na pandemia, né? Olha, levanto o dedinho, fui eu. Faço. Minha filha também gosta muito, eu faço para ela, para o meu genro. Adoro cozinhar, me divirto muito na cozinha, ponho uma música ali, sabe? Abro um vinhozinho. E às vezes fico horas ali na hora da cozinha, mexendo numa coisa, numa outra. Às vezes faço para ela, para os meus filhos também. Às vezes faço para os amigos, né? Preparo jantar para os amigos. Gosto muito de cozinha. Seus projetos daqui para frente? Bom,
meus projetos daqui para frente têm muita conexão. Primeiro, no CIEPS, a gente consolidar o CIEPS realmente como um grande centro de difusor dessa ideia de transformação da vida dos grupos em vulnerabilidade, que eles podem gerar renda e ter dignidade, em trazer dignidade. Então, isso é um sonho que eu espero conseguir, né, até 2028, que ele se torne realmente sólido e que isso contamine a universidade, para que os outros cursos falem, nossa, a gente também pode ajudar, porque, na verdade, o CIEPS cabe todos os cursos ali para, de alguma forma, ajudar na formação dessas pessoas. No que toca à questão de gênero, é que a política de enfrentamento se torne real na Universidade Federal de Uberlândia e que eu veja os frutos dela. Esses são os meus 2 grandes sonhos. A Flávia lá de São José do Rio Preto falaria o que para a Flávia de hoje, hein? A Flávia lá de São José do Rio Preto falaria assim, menina, não é que você realmente deu conta de alguma coisa? Olha, que eu não sabia. Acho que o que ela diria era, porque eu era uma menina muito sonhadora, sempre fui uma menina sonhadora, acho que ela diria isso, falasse, olha, garota, você conseguiu alguma coisa aí, hein? Então, segue em frente, vai na sua que você está indo bem. Ô, Flávia, a gente quer agradecer a sua participação e, sem dúvida nenhuma, você enriqueceu muito nosso programa. Olha, gente, eu que quero agradecer muito vocês. É uma oportunidade incrível conversar com vocês, falar dessa universidade. Amo a Universidade Federal de Uberlândia, amo. Em qualquer momento, seja qual for a pessoa que esteja à frente ou que estiver à frente, eu sempre achei que a universidade é a Universidade Federal de Uberlândia. Enquanto a nossa universidade está defendendo democracia, estiver defendendo inclusão, estiver sendo para todas as pessoas como ela é hoje, né? É uma universidade que quer ser inclusiva, é uma universidade que quer ser democrática, é uma universidade que quer ser para todas as pessoas. Ela é minha casa e vai ser sempre minha casa. Flávia, muito obrigada. Eu também lhe agradeço muito. Foi extremamente enriquecedor esse bate-papo, não é isso, Vitor? Claro. A prosa boa demais. Prosa boa. O Bora Prosear volta. A gente quer agradecer a Patrícia Amaral, a Ana Spanenberg, a Josiele Ingrid, o nosso amigo Rogério Pelé, todo mundo produzindo aqui junto com a gente para que esse Bora Prosear chegue até você quentinho e cada dia com um personagem mais brasileiro, mais UFO. E é essa a nossa ideia geral, de levar para você a universidade aí no seu colo, aí na sua casa. Uma universidade é feita de pessoas. E pessoas são feitas de histórias. Sabe, Lili, nada melhor do que uma boa prosa para a gente conhecer melhor as pessoas, suas histórias e suas ideias. Com certeza, Vitor Hugo. Então, bora prosear. Bora prosear. Toda pessoa é múltipla. Suas ideias e suas histórias vão muito além dos muros da universidade. Cada pessoa deve ser respeitada, valorizada e ouvida em toda a riqueza da sua trajetória. Convidamos você para prosear com a gente. Para ouvir e contar histórias, para rir e se emocionar. Bora prosear! Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, na Rádio Universitária e no canal da UFO no YouTube.